Beleza. Vamos que vamos. Então, pessoal, na primeira parte a gente vai tratar do sistema de avaliação da educação básica, o SAEB, né, que vai ser aplicado esse ano. Eu vou mostrar a resolução para vocês, depois eu vou abrir o PPT e a gente vai fazer uma breve exposição do SAEB enquanto avaliação externa para mensurar a qualidade da educação básica, sobretudo num ano que eu não poderia dizer mais atípico, porque esse já é o típico, né? Diz que a gente tem essa característica aí em determinados pontos, ela parece irreversível, né? Do ponto de vista do surgimento de uma nova doença e das questões das aglomerações. Então, com algumas limitações, as escolas têm funcionado, né? E a importância de falar do SAEB vai de encontro da importância de tratar a educação como essencial, e não só essencial na lei, né? Mas essencial na forma de que a educação precisa atingir todos, porque fundamentalmente a gente vive num país desigual, né? A gente vive num país onde a própria rede estadual é desigual, né? A própria rede municipal, e daí se a gente vai para o ensino privado, também no ensino privado vocês têm escolas, né, com determinadas questões, outras com outras. Então, é fundamental a gente pensar e imaginar uma avaliação como o SAEB, uma avaliação externa, para medir os impactos desse processo todo e continuar medindo a série histórica do desenvolvimento desses índices que essa prova nos entrega, a partir da nota padronizada, da etapa, do fluxo, né? E o quanto a educação pública foi impactada, o quanto ela conseguiu responder de forma satisfatória ou não aos desafios de modalidades diferentes de ensino, né? Por conta do Covid-19. Então, eu vou primeiro fazer a projeção da... Tá aparecendo para todo mundo aí? Tá aparecendo, pessoal? Sim. Tá, então aqui, portaria 5 de julho de 2021, né, do INEP, vai, então, fundamentar a aplicação do SAEB nesse ano, né? Então, são anos 2019, 2021, anos ímpares, né? E daí vai ter a prova censitária e a prova amostral, sendo amostral sempre da iniciativa privada e censitária sempre as provas da educação pública, visto que a prova de português e matemática censitária e de ciências da natureza e ciências humanas amostral, né? Então, basicamente, aqui todo o processo que vai regular o SAEB para orientar políticas públicas de educação básica, né? Que vai desde investimento, formação profissional, gestão, né? Cidadania, enfim, todo aquele processo que a gente já conhece, que está ligado também com o censo escolar e com as questões de desenho das políticas públicas e privadas de ensino a partir, então, de uma mensuração desses índices nos processos do SAEB, né? Então, a gente vai descendo mais para cá, eu vou até o quadro, né, para depois ir para os slides. Então, tá aqui, né? O quadro sintético da aplicação do SAEB em 2021. Educação infantil não há, né? Segundo ano, língua portuguesa, matemática, em conformidade com a BNCC, não tem questionário, o tipo de prova é amostral. Quinto ano, língua portuguesa,
Matriz de referência 2001, né? Daí é censitária, o quinto ano é censitário. Nono ano, a mesma coisa, a matriz 2001, também censitário. Ciências da natureza e ciências humanas, amostral. Então, é isso que é importante a gente saber. Da aplicação, no que refere à aplicação da prova, nono ano e terceiro ano, e quarta série do ensino médio, para aquelas que conseguiram, né, serão de cobertura censitária, ou seja, todos farão. E ciências da natureza e ciências humanas será amostral, né? O quinto ano também é a mesma coisa, português e matemática censitário, daí não tem ciências da natureza e ciências humanas. Então vamos lá para os slides. Vou deixar aberto aqui. Bruno, eu acho que tem Oi. uma colocação do Douglas, que ele queria, acho que fazer uma pontuação aí nessa Pode situação. falar sim. Olá, olá, bom dia, Bruno, tudo bem? Sou aqui professor de Tudo. geografia do Zé da Dúvida. Tudo. Na verdade, eu gostaria de que o problema fica muito baixo, assim, de fato. Eu não estou conseguindo ouvir, assim, com bastante dificuldade, na verdade. Não sei. Eu estou com dificuldade de escutar. Eu sei que não é um problema do só porque os meus colegas de trabalho aqui também estão falando que está baixo. É o professor César. Alan, você conseguiu escutar normalmente ele? Ele está manifestando que não está conseguindo ouvir você, mas para mim está claro. Eu não sei não, Bruno. Mas eu acho que o Douglas vai ter que ver o equipamento dele e aumentar o áudio, porque para mim está chegando claro. Talvez seja Eu no acho que é o equipamento áudio dele. do dispositivo, Douglas. Você coloca, mexe no áudio do dispositivo. Provavelmente você está com o celular, né? Dá uma olhadinha aí. Eu vou lá para o PPT, então, crianças. Vamos lá para o PPT. Apareceu aí para todo mundo já? Apareceu? Sim. Então vamos lá. A importância da avaliação dos propósitos na matriz, avaliações em relação ao SAEB, né? Propósito das avaliações externas em relação à matriz do SAEB com as habilidades essenciais, que são aquelas habilidades que a gente trabalha fundamentalmente quando faz as situações de aprendizagem nas APs e na plataforma CAED, inclusive nas provas de ciências humanas. Para ajudar a diagnosticar as necessidades de nossas escolas e nossos estudantes, considerando os dados que dispomos e os efeitos da pandemia, planejar ações que favoreçam a aprendizagem dos estudantes e a continuidade de suas trajetórias escolares com sucesso. Portanto, quando a gente pensa no SAEB, a gente pensa no quê? A gente pensa em diagnosticar através do boletim SAEB e a partir da série histórica das provas externas, das APs, daquilo que a gente tem como arcabouço diagnóstico da nossa realidade, planejar ações para impactar, para favorecer o aprendizado, justamente num período onde a gente sabe que várias questões foram realmente muito complicadas por conta da pandemia e dessa modificação da escola. Aqui fala, né, da pandemia, seu impacto na saúde emocional, nos estudantes mais vulneráveis, na questão dela estar de forma bastante aguda, aumentando as desigualdades, seja por questões econômicas, seja mesmo por questões sanitárias, por questões de vida, né? Então, o impacto é bastante significativo na sociedade toda e a escola dentro da sociedade não vai deixar de sofrer esse impacto bastante significativo. Daí, a gente pensa
nas avaliações, na forma de fazer esse diagnóstico e de, então, colocar atividades para recuperar a aprendizagem desses estudantes, de todos os estudantes, né? É importante que cada unidade escolar, de que cada professor tenha a noção dos processos da série histórica do SAEB e com os resultados, aonde a gente está e aonde a gente pode melhorar e recuperar esses processos todos. Isso vai ser algo muito, muito longo, eu acredito, né? Até a gente conseguir se adaptar com essa escola que mudou, né? Que não vai voltar mais para trás. E a gente ainda assim buscando esses alunos no sentido da aprendizagem e da presença também, né? Da presença física deles, né? Conceito é uma avaliação de larga escala, externa, né? Elaborado em testes padronizados e organizados por aplicadores externos da escola, né? Então, usa lá na teoria do resposta item, quem vai estar aplicando é um avaliador externo. Ela é aplicada na rede de ensino e em outras redes, né? Então, ela vai medir os níveis de proficiência da nota padrão de cada aluno nas disciplinas censitárias de língua portuguesa e matemática e de forma amostral na ciências da natureza e ciências humanas, daí no caso dos anos finais, 9º ano e 3º ano. Esferas da avaliação externa em larga escala, internacionalmente é o PISA, né? Nacional é o SAEB e estadual é o SARESP. Então, são essas esferas que apontam determinados índices de proficiência, de qualidade e de parâmetros comparativos com outros países, com outros estados, né? Então, o PISA, o SAEB nacionalmente e estadualmente o SARESP. O SAEB é aplicado em anos ímpares, de 2 em 2 anos, o SARESP é aplicado todo ano. Objetivo do SAEB: o SAEB diagnostica a qualidade da educação oferecida pelas escolas na rede estadual e em todas as redes de ensino do Brasil. O resultado da avaliação contribui para a elaboração e o monitoramento e o aprimoramento de políticas educacionais. Portanto, a prova SAEB ela tem a característica de avaliar e de ajudar o aprimoramento de políticas públicas para a educação a partir dos seus índices, né? Aqui a portaria, né? Portaria que eu mostrei para vocês, que estabelece lá todos as diretrizes para a aplicação do SARESP em 2001, e a aplicação vai acontecer do dia 8 de novembro ao dia 10 de dezembro, de forma presencial e com o mínimo de 80% dos alunos fazendo a prova. Então, do dia 8 de novembro ao dia 10 de novembro de 2021, aplicação SAEB, né? Aplicação censitária, portanto, para todos. 5º ano, 9º ano, 3º ano do ensino médio. Língua portuguesa e matemática, todos farão. Aplicação amostral, 2ª série do ensino fundamental, 9º ano do ensino fundamental. Língua portuguesa, matemática no 2º ano, e componentes da área avaliados no 2º ano, ciências da natureza e ciências humanas. Então, são amostrais, né? Não serão todos que farão, serão amostras do 2º ano do ensino fundamental, do 9º ano do ensino fundamental. No caso, 2º ano, língua portuguesa e matemática. No caso do 9º ano, ciências da natureza e ciências humanas. Questionário, né? O questionário são aquele questionário que a gente responde: secretário municipal de educação, diretores, professores e estudantes. Aquele mesmo quadro sintético, né? Que eu mostrei para vocês da resolução, acerca da matriz de referência, do questionário e do tipo de aplicação, amostral ou censitária, né? E, fundamentalmente,
para balizar, então, as situações de aprendizagem que vão ser mensuradas na prova SAEB. Habilidades e matrizes. Habilidades essenciais e matriz da referência do SAEB estão articuladas. Então, todas as habilidades que a gente trabalha no currículo paulista e na BNCC estão articuladas com a matriz de referência do SAEB. As habilidades essenciais e a matriz de referência do SARESP estão igualmente articuladas, o que significa que apoiar os estudantes no desenvolvimento das habilidades essenciais refletirá nas avaliações externas. Portanto, quando a gente trabalha o currículo paulista, quando a gente trabalha habilidades essenciais de suporte e estruturantes, e quando a gente faz esse trabalho de forma interdisciplinar ou multidisciplinar, mobilizando a escola inteira, a gente está reforçando fundamentalmente habilidades que vão aparecer e que vão ser mensuradas na prova SAEB em provas de mesma magnitude. Portanto, trabalhar com as habilidades essenciais e trabalhar com a recuperação de aprendizagem é fundamental que seja um processo de mobilização da escola e da unidade toda. Inclusive no sentido da análise, né? A análise não é ficar só com os professores de língua portuguesa e matemática. Professores das outras áreas, né, os PACs, os PCAs, devem fazer também uma análise, uma sondagem acerca, por exemplo, da plataforma CAED e dar uma olhada ali no que é necessário trabalhar de forma mais pontual a cada momento do desenvolver da vida escolar de cada aluno. Como o material de apoio está aqui, né? Não vou passar o vídeo, que ele é longo. Outro material de apoio IDEB na pandemia. Aqui as escalas de proficiência, dá para colocar também. E aqui a questão da intervenção pedagógica, né? Diagnóstico, né? O que os nossos professores, gestores, técnicos sabem, o que nós sabemos sobre o que eles sabem, o que é preciso saber. Então, a gente precisa fazer o diagnóstico através dos processos de acompanhamento e monitoramento das provas externas, depois desenhar ações articuladas entre as instâncias secretaria, escola e, sobretudo, sala de aula, e daí na sala de aula acontece a intervenção pedagógica com ações didáticas específicas para cada professor, para cada gestor e para cada comunidade escolar. Uma intervenção pedagógica que funciona numa determinada escola nem sempre funciona bem em outra escola. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, as comunidades são diferentes. E é fundamental que essa diversidade de intervenção pedagógica seja de qualidade e muito bem ajustada para cada realidade, para que ela surta efeito na sala de aula e no aluno. E daí vai entrar na questão da efetividade das ações de intervenção. Quando técnicos, gestores e alunos realmente aprenderam. Eles aprenderam quando fez significado para eles. Então, o remédio que eu preciso dar é diferente para cada lugar, né? A intervenção pedagógica, ela é diferente, ela está relacionada ao perfil de cada localidade. E daí é muito importante, por exemplo, usar o que a gente tem, por exemplo, da plataforma CAED, que dá um desenho já prévio da nossa situação e de que intervenção pedagógica a gente pode fazer, né? Na área de linguagens, na área de humanas, na área de matemática, na área de ciências da natureza, e depois fazer um trabalho conjunto desses processos a fim de entregar uma intervenção pedagógica bastante bem desenhada para a nossa situação atual e para a situação de cada um das nossas unidades e dos nossos alunos de forma atual. E daí, então, ter o diagnóstico, o que os nossos alunos sabem, o que eles precisam saber. Então, imagine lá no 6º e no 7º ano, ontem a gente falava de sondagem, né? A questão de você saber realmente que aquele aluno, de repente, era para ter feito o 5º ano, que era para estar saindo
alfabetizado do município. Ele está chegando na sua unidade no 6º ano com dificuldade de ortografia, às vezes até mesmo com um índice meio complexo de leitura e escrita, né? Então, fazer esse diagnóstico do aluno do 6º, do 7º, o que ele perdeu, né? E depois, nas outras séries, também acompanhar, monitorar as habilidades que mais necessitam de um reforço, que mais necessitam de uma abordagem, de uma intervenção pedagógica mais personalizada, sempre mobilizando toda a escola. Isso não quer dizer que a gente precisa deixar de dar as nossas aulas nas nossas disciplinas, mas mobilizar, né, as coisas a ponto de que a gente possa, dentro do possível de cada realidade, de cada disciplina, orientar as nossas ações para o atendimento de habilidades essenciais de todas as áreas, mas também aquelas que estão estruturadas e interconectadas com as matrizes do SAEB. Aqui, repensando as aprendizagens, propósito, acabei de falar, intencionalidade pedagógica, garantir o direito à aprendizagem do estudante, evidência, né? A evidência é a avaliação como forma de intencionalidade pedagógica e a validade, né? Que refere-se a um entendimento do uso do resultado da avaliação. Depois que se fez todas essas avaliações, você vai ter uma régua, você vai ter um índice que vai ter a nota padrão, vai ter o fluxo da etapa e vai dar, então, um desenho para você do todo daquele ano, para você, então, poder planejar os próximos anos, a fim de corrigir os desvios e melhorar o aprendizado dos alunos. Por que avaliar? Para que servem os dados de 2019 e 2021, né? Então, os dados de 2019 serão os base. Quais as defasagens que deverão ser recuperadas? Aqui, daí, toda a interconexão da BNCC, né? Daí vai mostrar aqui língua portuguesa, né? Distinguir fatos de opiniões, analisar textos, isso no currículo paulista, de opinião, e matriz de referência, D11 e D14, do SAEB. Ora, distinguir fato de opinião, eu posso fazer isso numa aula de história. Eu posso ter uma opinião sobre as vacinas, mas as vacinas também têm um fato. Eu posso ter um texto de opinião e eu posso ter um texto científico, né? Isso vai estar na base do SAEB D11 e D14, na matriz de referência do SAEB. Articulada com a BNCC. Então, professores de humanas, né? É muito fácil trabalhar, eu trabalhei isso em sala de aula na minha unidade, na minha antiga unidade, quando a gente fazia processo de recuperação e nivelamento também, né? Então, D11 e D14, né? Trabalhava articulado a língua portuguesa, a BNCC, currículo paulista, só com a abordagem de ciências humanas. Então, todo articulado o processo de habilidades essenciais do currículo paulista e matriz de referência SAEB. Aqui, distinguir fato de opinião. Quem trabalha com texto, tal como nós, das ciências humanas, é muito tranquilo fazer esse processo de trabalhar as matrizes de referência D11 e D14, né? Em qualquer situação de aprendizagem, mas, claro, tem situações bastante específicas que a gente pode pensar das APs. Aqui são as escalas de nível de proficiência, daqui é bem técnico, né? Eu não vou me alongar muito aqui, o nível 5, nível 8 no ano, né? Nível 4, né? Aqui é mais para a gente entender o boletim SAEB depois que ele está feito, né? Aqui é a taxonomia de Bloom, né? Que é o processo de você, já fala, né? Taxon, de você classificar a aprendizagem, né? Em avaliação, síntese, análise, aplicação, compreensão e conhecimento. Isso vai envolver os conteúdos, né? Os conceitos, os procedimentos e as atitudes,
né? Criar, avaliar, analisar, aplicar, compreender e recordar, no caso dos procedimentos, né? Se a gente pega todos os processos de aprendizagem que vão lá dos conceitos, né, aos procedimentos, às atitudes, a gente pega então essa ideia da taxonomia de Bloom, que vai fazer todo um processo que vai culminar na aprendizagem do aluno. Daí vai ter o domínio cognitivo, conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese, avaliação. Domínio afetivo, receptividade, resposta, valorização, organização e caracterização. E domínio psicomotor, né? Daí está na esfera atitudinal. Imitação, manipulação, articulação e naturalização. Então, a habilidade de pensamento. Então, a taxonomia de Bloom vai elencar determinados processos de habilidades e competências que vão ser relacionadas e classificadas como domínios, e que, de certa forma, essas provas vão medir, através de testes, se elas estão realmente acontecendo nos nossos alunos, da forma que eles seja desejado para o seu desenvolvimento cognitivo, intelectual, afetivo e psicomotor, igualmente. E daí a gente conclui, né? A questão do SAEB concluída, né? Eu passo para o Alan para o segundo momento da nossa ATPC. Muito obrigado a todos. Opa, vamos lá. O pessoal consegue me ouvir? Tranquilo? Sim, Alan. Opa, Perfeito. beleza. Pessoal, nós estamos fazendo uma reestruturação aí, via núcleo pedagógico, dos momentos das nossas ATPCs, né? Acho que vocês perceberam, o Bruno chegou com essa situação do SAEB e tal, isso aí é uma pauta geral da ADE, né? E do núcleo pedagógico. Então, em todas as áreas de ATPCs, esse assunto do SAEB, ele vai ser tratado, tal. Então, ele não foge, porque todos nós estamos na escola e esse movimento, ele é conjunto em todas as áreas, em todos os alunos. É interessante a gente sempre estar a par de um contexto geral, né? Mas nas nossas ATPCs de ciências humanas é também importante nós focarmos temas e assuntos que sejam vertentes das ciências humanas mesmo, né? Então, agora a gente entra para uma parte mais específica, que também é uma questão Alan, acho que você caiu. Vou mandar para ele. O Alan não está aparecendo para vocês, pessoal? Agora voltou, Bruno. O Alan acabou de voltar. Opa, eu não sei até onde que nós fomos aí, né? Você estava explicando, Alan, que o ATPC está dividido em dois momentos e que agora é um momento específico. Um momento conjunto, específico, né? Então, essa reestruturação, ela é necessária para a gente estar a par do que está acontecendo no ambiente escolar, né? A SEDUC, ela desenvolveu uma trilha formativa, que ela é uma trilha formativa conjunta e multidisciplinar, até com colaboradores externos, né? Essa trilha formativa é o Escola Mais Segura. Ela já está acontecendo desde maio, né? E ela envolve tanto o pessoal do Conviva como colaboradores externos. Quem vai falar conosco a respeito dessa estruturação, inicialmente, é o PCNP Cláudio, do Conviva. Cláudio, dá uma palavra para a nossa equipe de humanas, que nós vamos trabalhar em conjunto. Hoje é somente uma apresentação do projeto,
como nós fizemos semana passada com a questão antirracial. Nós vamos retomar isso e semana que vem nós retomamos o antirracial. Cláudio, dá um feedback para nós do que se trata. Opa, joia, vamos lá, Alan. Bom dia a todos. Agradeço aí a poder estar participando mais uma vez com vocês aqui nesse processo formativo. E então vou colocar para vocês, né, o que é essa trilha formativa, pessoal, né? Então o que o Conviva tem a ver com isso, né? Então nós temos dentro das nossas atribuições aqui o programa Escola Mais Segura, né? O que é o programa Escola Mais Segura? Ele tem várias ações relacionadas à questão de segurança da escola, tá? Seja na questão da segurança física, como também na segurança psicológica, tá certo? Então a gente tem uma série de ações aí relacionadas a isso. Nessa parte da escola mais segura, né, na questão da segurança pública e de proteção mesmo, a SEDUC, e junto com a Casa Militar, por meio da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, elas estruturaram, né, 3 frentes de atuação: a educação e redução de riscos e desastres, né, o ERRD, alerta sobre riscos e desastres e protocolo de proteção à vida, tá certo? Então, essa formação, ela já vem acontecendo, como ela colocou, desde maio. Aí eu vou abrir um pouquinho elas aí para quem ainda não conseguiu tomar conhecimento, né? A gente vai colocar um pouquinho sobre os objetivos, tá? Então, dentre os objetivos gerais do programa, destacamos o fortalecimento, né, a educação para redução de riscos e a resiliência, tá? Então, a questão da resiliência aí, ela entra também nessa questão da redução de riscos aí, né? De como a gente enfrenta, né? Como a gente está preparado para isso, tá? Proteger os estudantes e a comunidade escolar contra riscos, desastres e garantir o planejamento de ações pedagógicas junto à comunidade escolar em face dos possíveis perigos e ou adversidades. Nesse sentido, o programa Escola Mais Segura em RRD vem organizando formações, uma trilha, né, formativa para redução de riscos e desastres. A formação ela é direcionada para os profissionais da educação, PCNP, trio gestor, diretores, vice-diretores, professores coordenadores, tá? Professores, em especial de ciências humanas e ciências da natureza, tá certo? Não só da rede estadual, como também da rede municipal, tá? Então, é uma formação ampla para todo o sistema educacional do estado de São Paulo, tá? Para os colaboradores também do programa Escola da Família, junto com toda a equipe, né, que são os articuladores, educadores universitários, voluntários, então isso precisa ser repassado para eles também. Os professores orientadores de convivência, os POCs, tá certo? Mas principalmente essa formação, né, a base dela fica a cargo dos vice-diretores das escolas, tá? Eles que vão estar acompanhando aí, dando suporte para vocês, então procure esse parceiro aí dentro da escola, tá ok? Até o momento, pessoal, foram realizadas 7 trilhas formativas voltadas aos profissionais, tá? E também para os estudantes. Essas trilhas formativas, elas vêm acontecendo pelo CMSP, tá certo? Depois o Alan vai disponibilizar um documento aí para vocês, onde nós temos lá linkado cada uma delas, tá? Tá em YouTube, tá salvo lá, então vocês conseguem revisitar, ver cada uma dessas formações, ok? E assim, pessoal, lá desde a primeira até a 7ª, a última que ocorreu aí sobre primeiros socorros, eles sempre colocam situações que estão relacionadas ao currículo, né? Então, ao que vocês já têm, já vão trabalhar com os alunos aí. Então, não é mais uma demanda, tá ok? Então, o que a gente quer deixar bem claro para vocês? Nós estamos aqui para auxiliar vocês no cumprimento, tá? Não só dessa trilha formativa, né? Colocando, trazendo ela para vocês como uma oportunidade, né? De fortalecer esse desenvolvimento do currículo, né? E também trazendo parceiros para auxiliar vocês. A gente sabe que o dia a dia aí na escola, a questão da prova SAEB, são tantas coisas que vocês têm que dar conta aí que é complicado. E o que a gente está procurando fazer com isso? Além de nós sermos os parceiros de vocês, trazermos outros parceiros, tá? Para complementar essas formações, para dar apoio a vocês.
Então, muitas vezes, vocês vão só criando um plano, né, de aula aí, para cumprir algumas coisas do currículo, né, onde vocês terão a oportunidade de nós, né, colaboradores, aí estar auxiliando vocês nessa etapa. Tá? Então, não é mais um trabalho, é apenas uma forma de ajudar a cumprir o que vocês já têm como trabalho, tá, pessoal? E trazer parcerias. Então, muitas vezes você cria o seu plano, nesse seu plano você já coloca o parceiro. Nós estamos trazendo aqui o pessoal da Defesa Civil, né, com a expertise deles e todo o conhecimento deles prático, para ajudar vocês no desenvolvimento teórico aí dentro da escola, ok? Então nós tivemos a primeira trilha foi Sistema Nacional Estadual de Proteção e Defesa Civil, então falando de como a Defesa Civil funciona, como é feito todo esse monitoramento, tá certo? Riscos e desastres no Brasil e no estado de São Paulo, tá? E aí nós trouxemos aqui a Defesa Civil de Sorocaba para a gente ser mais específico das nossas necessidades, tá certo? Dos riscos que nós temos aqui na nossa região, na nossa cidade, né? A percepção de riscos, mudanças climáticas e desastres, comunidades resilientes, então para trabalhar essa coisa da resiliência na comunidade, preparar a comunidade para essas situações, drogas e violência, e a última, primeiros socorros. Tá? Então, já tem uma série de informações aí para ser trabalhada e que fazem parte do currículo. Tá? Então, vem só agregar aquilo que vocês já desenvolvem dentro da escola. Tá certo? Essa trilha começou no dia 19/5 para os profissionais, e aí ela foi não reprisada, mas o mesmo assunto foi trabalhado junto aos estudantes no dia 26/5. Tá? E assim vieram as outras. Tá? No dia 1/6 veio a segunda, depois no dia 9/6 foi passado para os alunos, 16/6 veio a terceira, dia 23/6 replicado para os alunos, e assim vem acontecendo. No dia 19 agora, ocorreu a dos profissionais sobre primeiros socorros, e no dia 25 daí foi passado para os alunos. Então, já tem material para vocês se apropriarem e depois para vocês replicarem para os alunos, tá certo? Então, assim, são aulas praticamente prontas para vocês só se apropriarem delas e direcionar da melhor forma dentro das particularidades da escola, tá? No dia 9, vai ter a oitava, né? Vai falar sobre arboviroses, arboviroses e sindemia, não sei nem do que se trata, não sou especialista na área, tá certo? E depois no dia 15 passa isso para os alunos também, e lá no mês de outubro daí vai ter o fechamento, tá ok? Então nós estamos trazendo aqui os parceiros da Defesa Civil para eles explanarem, para vocês colocarem as atribuições deles, no que eles podem estar auxiliando aí, e o Alan vai estar complementando daí algumas ideias, né, de como nós vamos fomentar, trabalhar tudo isso junto com vocês, tá ok? Agradeço a oportunidade aqui de poder participar e agora passo a palavra para o pessoal da Defesa Civil aí, para o Alan. Obrigado, pessoal. Pessoal, hoje nós estamos como o representante, o coordenador geral da Defesa Civil, o Fábio Camargo, que é o coordenador geral, e a equipe dele, que é a equipe de formação, que tem o Alonso e tem o Dutra, que são formadores da Defesa Civil, né? Pessoal, vocês querem que eu projete os slides de vocês? Vocês fazem a projeção? Como que vocês querem que a gente consiga viabilizar com os professores? Bom dia, professor Alan. Bom dia, professor Cláudio. Vou me apresentar a todos aqui. Bom dia a todos, em nome dos senhores professores. Cumprimento todos os professores e todas as professoras que estão nos acompanhando nessa reunião, nessa live, nessa oficina. Sou Fábio Camargo, coordenador geral de proteção e defesa civil do município de Sorocaba. É um grande prazer para a nossa coordenadoria poder estar aqui, poder apresentar o trabalho que fazemos dentro da cidade, podermos estar inclusos dentro do programa Escola Mais Segura, né, dentro da modalidade aí da educação de redução dos riscos de desastres, visto que é uma matéria que nós vivemos
dia a dia, e a partir desse ano, do ano passado, já ela está mais incutida dentro das coordenadorias municipais, que já vem de um dos objetivos, 27 objetivos da ONU, né, dentro das cidades resilientes, né, de 2030. Então, nós temos aqui vários trabalhos, e como o professor disse, trabalhos práticos, né, que poderíamos aí estar colocando os professores, né, e os mentores aí das escolas estaduais, e aí o que é mais importante para nós, né, divulgando o nosso trabalho e chegando à criança, chegando ao adolescente, ao jovem da cidade de Sorocaba. Porque o Estado existe, a União também, mas todos os eventos acontecem no município. Então, é importante que nós estejamos hermanados, né, dentro de uma filosofia aí da redução de risco. E aqui eu trago, né, dois colaboradores da nossa equipe, nós temos mais. Aí, com a apresentação, a gente vai passar para o instrutor Dutra, e o instrutor Dutra ele vai fornecer essa apresentação para nós, mas eu abro um pouco a palavra também para o nosso chefe de sessão aqui, o Alonso. Alonso, suas palavras iniciais. Bom dia a todos. Bom dia, professor Alan, professor Cláudio. Gostaria de agradecer. Alonso, o seu microfone está mudo. Abre ele. Agora eu te ouço. Está dando a microfonia aí. Bom dia a todos. Sou Alonso, chefe de seção e coordenador operacional da Defesa Civil de Sorocaba. Bom dia, professor Alan, professor Cláudio. Em nome de todos os outros professores presentes, agradecer ao espaço cedido à Defesa Civil de Sorocaba para trocarmos conhecimentos e principalmente quanto à prevenção, né? Muitas das vezes apenas com boas informações, principalmente chegando às nossas crianças e adolescentes, nós possamos até salvar vidas, né? Conhecimento nunca é demais e estamos à disposição de todos. Passo a voz agora ao Dutra. Bom dia, Alan. Bom dia ao Paulo. A todos os demais presentes nessa reunião. Está ouvindo bem aí, Alan? Só para eu confirmar aqui. Dutra, sua conexão está muito ruim. O senhor está congelado, só está aparecendo o áudio picotando. O áudio tá vindo. Vamos ver se melhora a nossa conexão aqui. Eu vou mudar aquele celular. Dá só um minutinho para mim. Tá. Enquanto isso, a Jaqueline queria fazer um posicionamento. Jaqueline, pois não. É interessante a tecnologia aí na Defesa Civil de troca de celular. Eu vi. Agora tá bom. Sim. Ficou bom agora? Tá ótimo. Sim. Legal. Então, vamos lá. Eu quero primeiramente agradecer a oportunidade, ao Alan, ao Cláudio, de poder conversar. Eu vou dizer que aqui eu gostaria que fosse uma conversa, então eu quero, desde o início, já deixar em aberto para qualquer pessoa presente nessa reunião. Se quiser fazer qualquer pergunta, pode me interromper, tá?
e entrar com a pergunta e a gente vai conversando, não tem problema nenhum quanto a isso, tá? Eu gostaria que o Alan colocasse, sim, a apresentação, para eu acompanhando aqui a apresentação. E o Cláudio já comentou, até que, se eu não me engano, aqui teve uma primeira apresentação a respeito da Defesa Civil Estadual, e até peço desculpas aqui, eu não tinha conhecimento que já tinha tido esse primeiro contato, então pode ser que eu fale alguma coisa que já foi trazido, né? Vocês já ouviram, talvez pela Defesa Civil Estadual, e talvez eu venha repetir isso aqui. Então, eu vou tentar ser breve na questão da apresentação geral de Defesa Civil, para que a gente possa ir para o município, que eu acredito que a Defesa Civil Estadual não tenha entrado mais especificamente nas atribuições do município, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho, pode pular para o segundo slide. O que eu pretendo aqui falar com os senhores, com as senhoras? Nós vamos falar sobre o que é a Defesa Civil, né? De onde surgiu a Defesa Civil, quem teve a ideia, por que a Defesa Civil apareceu. Isso só para contextualizar um pouco, para que todos possam entender os motivos que fizeram que surgisse a Defesa Civil, seja no nosso país ou seja no mundo, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa estrutura aqui da cidade de Sorocaba, também entrar um pouquinho naquilo que a Defesa Civil faz, né? Muitas pessoas olham para a Defesa Civil e só vê a Defesa Civil ir lá na casa, quando a casa está com rachaduras, está com problemas de casa. A Defesa Civil aparece lá, faz a interdição e a pessoa vai ter que se virar, arrumar um local para ir, para onde que eu vou. Então, algumas pessoas até têm um pouco de resistência na questão de acionar a Defesa Civil nessas situações. Depende muito do interesse de cada um, né? Se for o proprietário, ele resiste. Mas se for o inquilino, normalmente ele chama. Então, nós vamos entender o que a Defesa Civil no município faz e depois falar um pouquinho aqui de como acionar a Defesa Civil e algumas peculiaridades do município de Sorocaba com relação aos problemas de Defesa Civil, os mais comuns, tá? Basicamente é isso que nós pretendemos conversar e, como eu disse, a qualquer momento que um dos senhores ou senhoras quiser fazer uma pergunta, pode me interromper, entrar com a pergunta e nós vamos conversando, que eu acho que é a melhor maneira de entender e a gente transmitir conhecimento ou até mesmo aprender algo é interagindo. Então, a hora que alguém ficar com vontade de perguntar alguma coisa, pode me interromper. Ô, Dutra, de antemão, eu já vou te dizer que a Jaqueline levantou a mão aí para fazer uma intervenção. Pô, legal. Pode mandar já. Jaqueline, pois não? Jaqueline. Oi? Dutra, dá prosseguimento, acho que a conexão da Jaqueline está meio bagunçada. Tranquilo, vamos para o próximo slide, então. Então, eu trouxe esse slide como uma ilustração do surgimento da Defesa Civil. Muitas pessoas não sabem de onde que surgiu, por que surgiu, mas a Defesa Civil ela surge no contexto da Segunda Guerra. Então, normalmente, o que acontece no dia a dia? O poder público ele tem disponível equipe e material suficiente para atender as demandas do dia a dia. Ou seja, se tem uma pessoa que sofreu um acidente, você vai acionar o resgate do Corpo de Bombeiros, você vai acionar o SAMU para fazer aquele socorro, tá? E já quando você vai para uma situação de uma guerra, por exemplo, onde você tem lá, segundo consta, na Segunda Guerra Mundial, você tinha 1 milhão de mortes por mês, a gente começa a pensar, se a gente parar um pouco, e os feridos? Se a gente tinha 1 milhão de mortos, quantos feridos nós tivemos
durante a Segunda Guerra. Como que cada país trabalhou isso internamente? Como foi feito esse socorro? É nesse contexto que surge a Defesa Civil. Ela surge para atender essa demanda inesperada, uma demanda que foge à rotina de atendimento que o poder público já tem disponibilizado para a população no dia a dia. Então, quem já assistiu aí filmes de guerra, né? Ou até mesmo agora, se nós trouxermos para a pandemia, na pandemia nós tivemos os hospitais de campanha, no início da pandemia, que dá para ter uma noção do que seria, basicamente, uma intervenção de defesa civil num contexto que, quando foge à realidade, quando foge aos problemas cotidianos da população. É nesse contexto que surge a defesa civil no mundo, durante a Segunda Guerra, para atender essa demanda inesperada. Vamos lá, vamos para o próximo slide. E aí, trazendo aqui para o Brasil, também a defesa civil surge durante a Segunda Guerra. Em que momento isso acontece na nossa história? Acontece quando tem aí, no slide, o jornal o Globo, né, uma imagem aí que um navio brasileiro foi torpedeado, né? Esse navio afundou, se partiu ao meio e perdemos alguns marinheiros, né? Umas dezenas deles. Então, o povo fez aí um manifesto pedindo que o governo tomasse providência para socorro, para atendimento nessa situação, caso tenha entrado na guerra. E aí o governo acaba criando o primeiro corpo de defesa civil dentro da Marinha brasileira. Então, ele surgiu dentro da Marinha, nessa condição também de socorro de grande quantidade de pessoas feridas, né? E para fazer o atendimento e como gerenciar isso, como conduzir, para onde que vai ser levado. A Defesa Civil ela surge no nosso país nesse contexto. Acredito que a Defesa Civil Estadual deve ter falado disso, então não vou parar muito aqui. Vamos seguir para o próximo slide. Aí aqui nós estamos falando, você vê ó, que aqui tem um lapso temporal da Segunda Guerra até 1966, 1967. Por que eu trago essa ilustração aqui? O que acontece no nosso país com relação às ações, seja do poder público ou mesmo empresas privadas, nós temos uma cultura reativa. Nós só agimos pós-acontecimimento, nós só pensamos o que fazer depois que algo já aconteceu. Você vê que aqui, Alan, Cláudio, o pessoal presente na reunião, nós temos um lapso aqui da Segunda Guerra de 42, 45 até 1966, 67. Em 1966, 67, aqui no Rio de Janeiro e em Caraguatatuba, nós tivemos um grande desastre. Em Caraguatatuba teve 400 mortos, né? E milhares de pessoas desabrigadas por conta de deslizamento de terra que teve lá. E no Rio de Janeiro também, né? Que são cidades praianas, né? Normalmente essas cidades são formadas na parte baixa ali, onde elas ficam em pés de morros, em pés de montanhas, e muitas vezes a comunidade, sem o poder público conseguir fazer um controle disso, eles acabam invadindo ali aquela montanha, invadindo aquele morro e construindo as moradias numa condição de corte de talude, que a gente fala, o corte ali da montanha, do morro para a construção dessas moradias, o que acaba deixando essa moradia, essa região, numa condição de risco de deslizamento, e que um dia ou outro acaba acontecendo, né? Numa situação de chuva forte, um volume muito alto de chuva acaba acontecendo. Então, a Defesa Civil volta a ser pautada no nosso país nesses anos por conta desses dois eventos, né, que precisaria ter já uma Defesa Civil preparada para fazer o atendimento,
aí lembrou-se que a Defesa Civil existia e ela volta a ser convocada para atuar nesses dois casos. Tá? Vamos seguir para o próximo slide. E aí eu já entro aqui na nossa Defesa Civil do município. Tá? Então, o que vem a ser a Defesa Civil, seja ela no governo federal, estadual ou municipal? Ela tem por finalidade fazer a coordenação de ações, seja ela preventiva, seja de socorro, seja na assistência, e até pós... Pois não, entrou, tem uma pergunta? Não, pode seguir, pode seguir. Pode seguir? Então, a Defesa Civil ela acaba tendo essa função de coordenar as ações, mesmo porque as equipes elas são pequenas. Então, elas trabalham com a coordenação e aglutinação de forças. A Defesa Civil faz aí a sua planos, ela tem planos preventivos e faz o planejamento das ações em todas essas etapas, tá? E para isso ela se utiliza de toda a máquina pública, de parceiros, diversos órgãos parceiros, voluntários. Então, a gente acaba deixando isso pronto para quando acontecer, se vier acontecer, que a gente trabalha, foca no preventivo para que não venha a acontecer, tá? Mas se vier a acontecer, a Defesa Civil é o órgão que vai ter, ela tem que ter, ela é obrigada a ter um plano de ação. Tá? E isso é feito pelo município, porque o desastre acontece no município. Tá? Então, as equipes dos municípios é que precisam preparar um plano preventivo, um plano de contingência para atender essa população dentro do seu município. Cada município tem uma peculiaridade, então fica a cargo do município, da Defesa Civil Municipal, fazer esse planejamento e também esse planejamento é repassado para a Defesa Civil Estadual. Caso venha precisar do apoio da Defesa Civil Estadual, eles têm conhecimento desse plano. Tá? Basicamente, é isso que é Defesa Civil. Vamos lá, pode ir para o próximo slide. Aqui eu vou apresentar um pouco, de forma bem simples, a estrutura aqui da Defesa Civil de Sorocaba. Então, nós temos aqui o coordenador geral, chefe de seção e coordenador operacional. Nós temos uma equipe hoje de 10 agentes, por isso que eu falei que a equipe é pequena, e nós trabalhamos com o planejamento e a coordenação. Tá? Essa equipe de 10 agentes, ela se socorre aqui dos NUDEPs, que são os núcleos de defesa civil voluntários, tá? Nas áreas de risco alto e muito alto, nós temos voluntários, que são pessoas que são os primeiros contatos da Defesa Civil quando acontece algo nesse sentido, que a gente precisa avisar alguém, precisa mandar um alerta. Então, eles são os nossos contatos, os primeiros contatos da Defesa Civil. E temos os parceiros, que são diversos, que logo à frente eu posso estar colocando aí quem são e como que isso funciona. Tá? Pode seguir para a próxima. Aqui nós quisemos apresentar, para quem não conhece, onde fica a nossa sede. Tá? Ela fica aqui na sede da Secretaria de Segurança, que é na Rua Castanho Taques, número 100, no Jardim Ana Maria. Para quem não sabe, aqui 2 quarteirões do Carrefour Ana Maria, um ponto de referência aqui da nossa sede. Então, quem precisar falar pessoalmente com a Defesa Civil, pode vir até aqui. Será um prazer atender. Tá? Vamos para o próximo. Acho que nós pulamos um, né? Está aqui. Essa é a nossa sala, nosso centro de operações. Dá para ver aqui, nós temos monitores com câmeras que são compartilhadas com a Defesa Civil, para que a gente possa acompanhar alguns pontos da cidade, ou seja,
nível do rio Sorocaba, né, quando tem um volume de chuva muito alto, nós conseguimos fazer o acompanhamento pelas câmeras para saber o nível do rio, a que nível ele está chegando, para que a gente possa emitir, de repente, um alerta para as regiões que são atingidas quando o rio passa aí de 90 centímetros a 1 metro de altura, além do seu normal, nós conseguimos enviar alerta para os MUDECs, né? Onde a gente sabe que o bairro vai ser impactado se o rio continuar a subir, passar daquela medida ali. Nós fazemos também acompanhamento, muitas vezes, pelas câmeras, com relação aos ventos, né? Para poder ver a questão aí de vento e o quanto ele está atingindo a cidade, se está muito forte, até pela árvore, né? Esse é o acompanhamento real. Existem equipamentos tecnológicos que nós podemos fazer esse acompanhamento e saber a velocidade do vento, tá? Mas nós utilizamos a câmera para ver isso em tempo real no município e como as árvores estão reagindo a isso, porque quando tem um temporal aí e vem rajadas de vento, a gente tem muito trabalho com quedas de árvore. Tá? Do outro lado, nós temos um monitor que fica 24 horas conectado aos radares de monitoramento do tempo, para ver aí a sequência de chuvas no município. E também nós possuímos os pluviômetros, que são pluviômetros automáticos. Não sei se todos sabem o que é um pluviômetro, mas é através dele que nós conseguimos saber quantos milímetros de chuva teve no município de Sorocaba, né? Às vezes vem uma previsão de 50 milímetros, a última chuva que nós tivemos aqui, semana passada, chegou a 50 milímetros, então nós sabemos que foi 50 milímetros através dos pluviômetros. Tá? Nós temos 8 pluviômetros na cidade, espalhados em diversas regiões, para que a gente possa acompanhar. E os 50 milímetros é o volume maior, então nós sempre vamos divulgar através do pluviômetro que mediu o maior volume. Os 8 pluviômetros, às vezes, tem região que chove 10 milímetros, outra choveu 15, mas o número que é passado é o que teve maior volume. E esse volume ele é acumulado em 3 dias. Se ele passar de 60 milímetros, nós começamos a ter risco de deslizamento na nossa cidade. Tá? E aí nós passamos a emitir alerta referente a essa questão também, para quem mora em área de risco de deslizamento. Tá? Vamos seguir, vamos para o próximo slide. Aqui é a nossa sala de trabalho, propriamente dito, aqui que nós executamos nossas tarefas administrativas, nossos planejamentos, é o nosso habitat do dia a dia, posso dizer assim. Tá? Vamos para a próxima. Esse é o nosso depósito, é parte dele. Esse é um depósito menor, onde nós deixamos alguns equipamentos para uma situação emergencial. Então, nós acolhemos algumas vezes as famílias que são atingidas, têm a moradia atingida por inundação. Nós socorremos, às vezes, com um colchão para que a pessoa possa dormir. Nós temos plano de cesta básica disponível, junto com a Secretaria de Cidadania também, para atender essas famílias, ou mesmo encaminhá-las, às vezes, para abrigos provisórios, se elas não tiverem para onde ir. Tá? Isso é parte do nosso estoque estratégico, a Defesa Civil tem obrigação de ter, todo município precisa ter, e esse é parte dele. Pode ir para o próximo. Aí tem as nossas viaturas, essa é uma delas. Nós temos hoje 3 viaturas. Só isso, pode ir para a próxima. E essa é a nossa equipe. Então, a equipe, como todos podem ver, é uma equipe reduzida. Tá? Normalmente, nós trabalhamos em plantão de 24 horas. Os senhores encontrarão aqui, as senhoras encontrarão aqui, pelo menos 2 pessoas para atender, para fazer esse primeiro atendimento.
e conforme a gravidade da situação, é que nós vamos acionando os demais meios e chamando quem for necessário para que passe a compor a equipe, seja essa pessoa de onde ela for, de qualquer secretaria da prefeitura, ou às vezes até de algum órgão externo à prefeitura de Sorocaba. Tá? Pode seguir. Aqui eu trouxe os meios de como acionar a Defesa Civil, como que pode ser feito isso. Nós temos 4 canais de comunicação. Pode ser através do 199, não requer ter crédito, não precisa de nada, é só buscar 199, vai cair na nossa central. Pode ser feito pelo WhatsApp, o número está aí disponível. O WhatsApp é até interessante, é uma ferramenta muito boa, porque pelo WhatsApp a gente já consegue pedir para a pessoa uma filmagem ou uma imagem do que está acontecendo, para que a gente possa fazer uma avaliação mais rápida, sem precisar deslocar até o local, e ter esse tempo de ir até o local onde está ocorrendo o problema. Nós temos o e-mail, né, que é defesacivil@sorocaba.com.br, e tem um endereço nosso, que é aquela imagem que eu mostrei anteriormente, na Rua Castanho Taques, 25, que é feito o atendimento pessoal, caso alguém venha diretamente à nossa secretaria. Pode seguir. Aqui eu trouxe uma imagem para ilustrar como que nós trabalhamos a questão dos voluntários. Então, são as regiões que nós temos equipes de voluntários. São Bento, Brigadeiro Tobias, Cajuru, Abaeté, Laranjeiras, Vitória Régia e Jacutinga. Então, como funciona? Nesses locais, nós temos um grupo de WhatsApp bem prático, tá? E conforme nós recebemos as informações, nós compartilhamos com essas pessoas vamos dizer, por exemplo, aqui a região do São Bento, São Bento 2, que existe o risco de inundação lá por conta do local que eles estão, a proximidade com o Rio Sorocaba. Então, nós enviamos isso no grupo, uma previsão de chuva forte para amanhã, por exemplo. Nós enviamos para eles, para que eles divulguem isso na comunidade, para que as pessoas possam antecipadamente se preparar caso venha ocorrer uma inundação, ou seja, se ela tem algum lugar para ir, se ela precisa de algum atendimento especial, de repente alguém que precisa de um atendimento especial, tem alguma necessidade especial, eles já irem pensando o que fazer ou para onde ir, né, a fim de evitar um problema maior. É dessa forma que nós trabalhamos com os grupos de NUDEX, são os voluntários que habitam, eles moram, ou nem todos, alguns são voluntários de outras regiões que não são áreas de risco, mas essas pessoas, normalmente, elas moram lá na área de risco. Então, elas conhecem a comunidade e elas nos ajudam com essa divulgação. Tá? Pode seguir. São parceiros, como eu disse, né? São todas as forças de segurança, seja a Secretaria do Município, ONGs, a CPFL, o SAI, CETESB, o JIP Clube, Rádio Amadores, ou até mesmo iniciativa privada. Todos esses órgãos, eles passam a ser parceiros da Defesa Civil numa situação de desastre no nosso município. Tá? Nós trabalhamos de forma integrada e acionando cada órgão conforme a necessidade. Vamos seguir. E a Defesa Civil, ela é regulamentada pela Lei Federal 12.608, e o município tem ali um artigo que fala só do que é responsabilidade do município, que é o artigo 8º. Eu não vou falar sobre todos eles, são 16 itens, então nós colocamos alguns em destaque aqui, que é uma forma mais ampla, pode seguir. Então, como que a Defesa Civil trabalha? Ela trabalha em 5 etapas: prevenção, mitigação, a preparação, a resposta e a recuperação da área. Então, a Defesa Civil está envolvida
em todo o ciclo relacionado a desastre. Ela faz desde a prevenção até a hora de entregar aquele local que foi atingido por desastre, entregar ele em condições da população voltar para sua casa, voltar para o seu bairro e voltar a ter a sua vida normal, viver normalmente. Vamos seguir, que o tempo está passando aqui e eu estou tentando dar uma acelerada. Então, nós temos o mapeamento das nossas áreas, nós temos 88 áreas de risco em Sorocaba, tá? Elas foram mapeadas pelo Instituto Geológico e essa é uma parte preventiva. A Defesa Civil precisa saber onde são essas áreas para orientar a população no que fazer para evitar que vidas se percam durante uma situação de desastre. Pode seguir? Aqui eu trouxe a foto de uma escola, até por conta do ambiente da nossa reunião. Isso aqui foi uma situação que ocorreu em 2010, depois, mais à frente, eu tenho algumas fotos. A Defesa Civil utilizou-se de escolas do município, na época, como abrigo provisório, tá? Por conta do tamanho da cozinha, por conta dos banheiros e da estrutura que tem em uma escola para poder atender a comunidade daquela região que foi atingida, sem impactar muito na vida dessas pessoas, porque elas são ali daquela região, e se você tira todas as famílias e leva para um local muito distante, o impacto é muito grande, porque eles têm toda a rotina ali. Então, normalmente, são escolhidos como abrigos provisórios escolas próximas à região que tem aí um risco de desastre, para que essa escola possa servir de abrigo provisório. E eu já deixo em aberto aqui a Secretaria, a SEDU aí do Estado, se tem escola dos senhores que pode estar em área de risco, se quiserem se voluntariar isso, disponibilizar a escola para nós agradecemos, tá? Isso é numa eventualidade, tá bom? Pode seguir. Aqui nós tínhamos um trabalho, antes da pandemia, chamado Defesa Civil nas escolas. Então, ia aqui dois agentes para ensinar crianças de primeira a quarta série das ações de defesa civil. O que elas têm que fazer numa situação de chuvas com raio, ventania, apresentar para elas o que é um pluviômetro, ou seja, fazer com que essas crianças tivessem o primeiro contato com a defesa civil e entendessem o que a defesa civil faz, o que elas podem fazer numa situação, de repente, alguém que mora numa área de risco. Isso era aberto para um bate-papo e também para levar informação para essas crianças. Pode seguir. Aqui nós trouxemos uma foto dos nossos voluntários, dos grupos de NUDEF, são os núcleos de defesa civil. Pode passar também. Uma das coisas que muitas vezes são conduzidas pela Defesa Civil, esse é o nosso, ali a Serra de São Francisco, precisou ser feito um trabalho de mitigação lá para evitar que pedras rolassem dessa montanha, desse morro, e acabassem quebrando ali a adutora, e o município voltasse a ficar sem água, como ocorreu no passado. É um serviço de mitigação, tá? Pode seguir. Aqui a preparação, para que todos tenham noção do trabalho, e essa parte aqui é interessante para conhecimento de todos, que até por isso a importância eu agradeço a abertura desse espaço para nós, porque o mais importante é que todos saibam o que fazer. Os países que conseguem sucesso nas ações de defesa civil são os países onde a população sabe o que fazer quando se depara com uma situação de desastre. Porque, vejam bem, essa situação que eu trouxe aqui, esse slide, ele fala da preparação de defesa civil. O poder público, para que ele chegue até o local do desastre,
ele tem várias etapas a serem cumpridas. Então, nós temos aí que mobilizar pessoal, nós temos que mobilizar máquinas, dependendo do tipo do desastre, nós temos que ainda reunir essas pessoas para distribuir o trabalho de cada um, tá? Então, a gente leva algum tempo para realizar isso. No nosso plano de contingência é previsto um prazo máximo de 2 horas para que a gente consiga mobilizar e colocar essas equipes na rua, já atendendo, fazendo o levantamento das necessidades de cada região atingida. Só que, veja bem, por mais rápido que seja, jamais o poder público vai conseguir chegar no local do desastre no momento que ele ocorreu. Então, aí fica a importância da comunidade, da população, saber o que fazer, principalmente aqueles que residem em áreas de risco, né? E a importância de estar falando aqui com educadores, com senhores, com as senhoras que têm contato com a comunidade, e os senhores podem, as senhoras podem estar passando para esses alunos, para essas famílias, seja na reunião de pais, orientações nesse sentido, para que eles também aprendam, para que eles saibam o que fazer diante de uma situação de risco, o que eles têm que fazer. Isso é muito importante. E a Secretaria de Educação, ela tem esse poder, ela tem esse alcance de chegar em cada família da comunidade através dos alunos matriculados nas escolas. E nada melhor que a própria população saber o que fazer, para onde ela tem que ir. Eu moro numa região de deslizamento, eu moro numa região que tem inundação, o que eu faço? As escolas são os melhores caminhos para que a gente possa fazer com que a população aprenda o que fazer e possa se usar, né, ou utilizar do autossalvamento que a gente diz, que é a própria pessoa entender o que tem que ser feito e deixar aquela região lá e, às vezes, até ajudar um vizinho, alguém que está precisando. Tá? Vamos seguir? Aqui eu tenho a parte da resposta, né, que seria após o poder público conseguir reunir todo mundo, ele já está na rua, já está fazendo esse levantamento da necessidade daquele desastre, a necessidade que foi ocasionada pelo desastre, que as famílias estão tendo, seja às vezes de um abrigo provisório, ou às vezes ela está precisando, ela acabou perdendo ali os mantimentos, ela perde o que ela tinha de reserva de alimentação, ou ela acaba não tendo onde dormir porque molhou o colchão, ela ficou numa situação onde ela não tem como repor isso imediatamente. Então, a Defesa Civil faz esse levantamento e, posteriormente, aquilo que ela tem disponível para atender, junto com a Secretaria de Cidadania, ela acaba disponibilizando para essas famílias. Pode ir para o próximo slide. Aqui já é a parte de reconstrução. Eu trouxe aqui um exemplo de uma ponte que, após uma inundação no nosso município, a ponte ficou com sua estrutura abalada, foi necessário demolir e construir uma ponte. Era uma ponte de interligação de um bairro com o outro, então causou um certo transtorno na região. E a Defesa Civil acompanha isso até a finalização da obra, para que retorne à normalidade lá naquela região. Pode seguir. Aqui eu trouxe algumas imagens do nosso município, de algumas regiões, que é o mais comum do nosso município, é a inundação. Tá? Então, eu trouxe algumas imagens, pode ir passando. Aqui, o Vitória Regia, para quem não identifica a foto, nós estamos lá embaixo, na parte próxima à ponte ali, que dá acesso para sair do bairro, tá? Próximo lá ao Rio Sorocaba. Então, aquela região ali, ela é bastante atingida quando a chuva no nosso município é muito forte. Tá? Pode ir para a próxima. Aqui é a região do Santo André, apesar de ter essa imagem é de 2010. Tá? Hoje, se nós formos tirar essa imagem, essa foto aérea, ou pelo Google lá e fazer uma foto, vocês verão que não tem mais essa quantidade de moradia lá, porque foram removidos
Esse é um trabalho da Prefeitura de Sorocaba que funciona muito bem, tá? Então, foram removidas todas essas moradias desse local e foram demolidas. E as famílias que estavam aí foram encaminhadas para programas habitacionais de interesse social, com a indicação da Defesa Civil. Essas famílias foram acolhidas em apartamentos, em condomínios, né, de interesse social, e hoje moram em moradias seguras. Então, hoje não tem mais casa nessa região. Pode seguir. Aqui é aquela região ali da Ponte Pinheiros, tem 2 pontos ali, pequenos, mas tem, pode seguir. Aí o outro ponto, lá próximo à Peixaria, que também, quando o rio transborda, ele acaba pegando ali parte da pista, pode seguir. Aqui a Praça Laios, um ponto bem conhecido da nossa cidade. Então, quando tem chuva muito forte, a gente já orienta para que evite essa região, né? Faça um caminho diferente. Quem conhece Sorocaba, pode seguir. Esse é o Parque São Bento. Também nós já conseguimos fazer no Parque São Bento a remoção de boa parte ali dessas casas que, pela imagem, a água chega até metade da rua. A Defesa Civil, junto com outras secretarias, com apoio do governo do estado, né, com recursos para a construção de condomínios de interesse social, a prefeitura conseguiu fazer a remoção já de 90% ou mais dessas residências que, nessa imagem, foram atingidas por inundação lá no Parque São Bento. Pode seguir. Aqui é a região do Parque das Águas. Muita gente fala que essa foto ela dá uma noção do porquê foi dado esse nome para o parque, né? Mas ali dá para ver que o parque tem uma função primordial, que ele estanca a água até aquela parte do lado direito da foto, que é para a comunidade ali do Jardim Abaeté não ser atingida. Ainda hoje tem uma parte aqui para o lado esquerdo do parque que ainda sofre com inundação, mas lá no Jardim Abaeté, esse parque foi assim uma obra essencial para que eles parassem de sofrer como sofriam antes da construção desse parque. Pode seguir. Região do Maria do Carmo, que é o lado esquerdo da foto ali que eu falei, tá? Ali uma região ainda onde tem a inundação, dá para ver ali um quadradinho ali, que é uma estação do SAI. Quem conhece o parque ali vai identificar exatamente. É o lado esquerdo ali do parque, para quem está na marginal, olhando para o parque. Do lado esquerdo, a primeira rua. Então, ali nós ainda temos, até hoje, alguns alagamentos e inundações, conforme o volume de chuva. Pode seguir. Aqui, de novo, tem os nossos contatos, que eu já comentei lá em cima, não sabia se eu ia conseguir chegar até aqui, e está estourando o nosso tempo, falta 5 minutos. Aí eu acredito que pode ir para o último slide, para que a gente, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, possa fazer. E aqui vem o slogan da Defesa Civil. Defesa Civil somos todos nós, né? Poder público, comunidade, e os diversos parceiros, voluntários. E nós estamos felizes pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo passar a se interessar por esse assunto e que a gente possa trabalhar junto e desenvolver algo junto nesse sentido. Eu deixo em aberto, se alguém quiser aproveitar os 5 minutinhos e fazer alguma pergunta. Deixa eu fazer uns pontuamentos importantes, o Dutra. E de antemão, obrigado aí por trazer a expertise do pessoal da Defesa Civil, né? A ideia do projeto Escola Mais Segura, né, ele é voltado a nós capacitarmos tanto professores como alunos para uma realidade que é ciências humanas, né? Nós estamos falando de sociologia, nós estamos falando de geografia e, de vez em quando, até interdisciplinarmente nas questões das ciências da natureza, né? Então, o importante de trazer isso para uma reunião com os professores é que muitos dos projetos que acontecem na Secretaria de Educação, eles acabam sendo projetos de, digamos, projetos de gabinete.
ele não chega no público-alvo. O público-alvo é o professor. O professor é o agente multiplicador do conhecimento, não é? Diante desta realidade, e sabendo que a nossa cidade já passou e provavelmente passará novamente por algum tipo de calamidade, ou mais vultuosa ou menos vultuosa, né? A SEDUC, ela criou essa trilha formativa aí do Escola Mais Segura, né? Em conversa com o nosso colaborador, o Fábio Camargo, que é o coordenador geral da Defesa Civil, e com o pessoal do Corpo de Bombeiros, que seria a defesa, um órgão da Defesa Civil Estadual, né? O projeto Escola Mais Segura aqui em Sorocaba tem como finalidade apropriarmos deste mapeamento das áreas de risco. Nós sabemos que dentro deste mapeamento, que é cartografia, que é geografia, que é o estudo de humanas, né, temos escolas localizadas, né? Temos nossas escolas estaduais em área de risco, né? Numa conversa mais breve com o Fábio Camargo, nós fizemos um levantamento bem prévio, e eles estão fazendo esse aprofundamento, né? Por exemplo, do Elza Salvestre, né? Que está numa região de alagamento. E os nossos alunos, os nossos professores, convivem com essa realidade. Hoje nós estamos num momento de estiagem abrupta, né? Não tem como falarmos de alagamento neste momento, mas a temporada de chuva chegará, né? E esse problema se torna uma constante na nossa realidade, né? Então, a ideia é nos apropriarmos desse mapeamento, do conhecimento e da expertise da Defesa Civil, e conseguimos formar os nossos professores e principalmente os alunos para as operações de prevenção e acionamento para os órgãos de competência. Então, a ideia desta apresentação inicial é nós sabermos que existe esse órgão e que vamos chegar aos nossos professores das áreas de riscos, tanto de alagamento, desmoronamento, solapamento, independente de qual tipo de tragédia pode estar vinculada àquela região, trazer a expertise das equipes da Defesa Civil. Porque, quer queiramos ou não, nós das escolas também fazemos parte desse núcleo operacional. E como o Dutra bem disse, é com o conhecimento que nós podemos mitigar as perdas, tanto perdas materiais ou como perdas pessoais. E as tragédias, elas são uma constante, né? A ação sem planejamento do homem vai causar alguma tragédia. O que nós temos que fazer é mitigar, diminuir, prever, né? Então, este é o objetivo inicial desta apresentação. Sabemos que temos um órgão parceiro e que nós vamos fazer esse aprofundamento que já teve nas escolas municipais, só que agora nós vamos usar os seus mapeamentos para buscarmos aí uma qualificação, uma capacitação, tanto de alunos, professores, para essas realidades fatídicas, né? Então, essa hoje é uma abordagem mais ampla, porém, como é uma trilha formativa, nós vamos fazer esse aprofundamento, principalmente nessas escolas de risco, desse mapeamento. E deixamos aberto o professor que queira ser colaborador de uma escola que não esteja na área de risco, mas um fomentador do conhecimento com as suas escolas. Então, os canais de comunicação com a SEDUC, os PCNPs, no meu caso, do Bruno, do Cláudio, do Conviva, estão abertos, vocês têm como nos localizar, tanto nos nossos grupos, como pelo seu PC da escola, né? Então, o próximo passo é apresentarmos este mapeamento, localizarmos as escolas e fazermos um projeto em loco de capacitação de professores e alunos. Esta é a ideia da trilha formativa. Tá? Algum professor tem alguma colocação? Pessoal? Para o pessoal da Defesa Civil, eu te garanto que daqui a pouco começa a pipocar os questionamentos, mas geralmente vai ser no privado, né? E a gente vai fazendo esse direcionamento, né? Então, de antemão, a gente tem que agradecer a colaboração dos órgãos externos,
são convidados, né? E fazermos esse aprofundamento. Provavelmente não na próxima TPC, na próxima nós estaremos novamente apresentando esse mapeamento e qual seria o projeto de capacitação dos professores, né? Eu tinha só que colocar um viés de uma informação. Na última TPC nós falamos sobre políticas antirracistas, né? E acompanha o boletim da diretoria de ensino. Lá está havendo a apresentação do Festival Afro Minuto, né? Que faz parte daquela trilha antirracista, tá? Converse com o seu PC da escola, o PCG, dependendo, né? Está aberto as inscrições para o Festival Afro Minuto, que é aquela exposição de vídeos de curto duração, que é embasado na Lei 10.639, que o professor Donizete falou na última TPC. Então, é muito importante nós participarmos aí para retomarmos aquela situação. No próximo TPC, a gente vai fazer mais um aprofundamento a respeito dessa situação das políticas antirracistas, tá? E depois a gente voltamos com o pessoal da Defesa Civil a respeito dessa trilha aí do programa Escola Mais Segura, né? Pessoal, tem alguma consideração dos professores? Sim, não? Fábio, pessoal da Defesa Civil, alguma consideração final para a gente dispensar a tropa? Pessoal da Defesa Civil, alguma colocação final? Por aí? Opa, estou ouvindo. Vamos fazer na verdade, a nossa consideração final é somente gratidão, né? Gratidão por estarmos aqui no dia de hoje, podendo conversar, como o Dutra falou aqui, né? Nós trouxemos um pouco do nosso trabalho, do nosso dia a dia, né? E poder estar compartilhando com pessoas formadoras de opinião como os senhores. Eu acho que de tudo que foi falado, que foi bem direcionado ao que nós fazemos, eu acho que a nossa melhor intuição nossa aqui, tanto nossa quanto dos senhores, quanto desse próprio programa, é talvez conseguir aplicar, né, a cada cidadãozinho, cidadãzinha lá, pequenininho, essa questão do autossalvamento. Eu acho que essa palavra é a palavra-chave que nós conseguimos, porque quando acontece, né, algum desastre, se quem está envolvido naquele desastre estiver preparado, né, as condições de letalidade nessa ocasião serão muito menores. E aqui está nosso papel, o papel do município de Sorocaba. Gostaria de agradecer, não falei no início, mas a permissão do nosso secretário Coronel Guzmão, que é da Secretaria de Segurança Urbana, que nos permitiu estar aqui com vocês conversando, né? Assim como nossa Secretaria de Comunicação, através da secretária Buratini e o próprio prefeito Manga, que nos permitiu estar fazendo esse acesso, né, fazer essa conversa com o Estado, e não só nos permitiram, mas já permitiram que a gente aí dê sequência, né, de todas essas várias oficinas, até chegarmos no que o senhor colocou aí como importante, mapeando as escolas que estão, na verdade, toda escola, eu vi o senhor falar até nas escolas de risco, mas colocando para os professores ou diretores nas escolas que também não se encontram em risco, mas todas as escolas, né, há um risco na cidade, né? O risco ele só é muito baixo, médio ou alto, mas a cidade há um risco e eu acho que qualquer, né, das escolas a gente vai estar podendo colocar aí algo que seja precioso para que alguém, em um certo momento, tomara que Deus nunca precise disso, mas esteja preparado, né, para se proteger e proteger o seu no momento exato. Então, da Coordenadoria aqui Municipal de Defesa Civil, eu como estou hoje como coordenador geral, só tenho a agradecer aos senhores pela oportunidade e estamos aí, portas abertas, quando os senhores precisarem, estamos aqui para conversar, para consultar e até para
muito mais do que isso, aprender com os senhores. Muito obrigado. Muito grato. Bruno, alguma colocação final? Agradecer o pessoal da Defesa Civil pela contribuição valorosa acerca desse tema, acerca do conhecimento, do trabalho importante e fundamental que eles fazem na cidade. E agradecer também todos os professores que estão presentes aqui no ATPC. É só isso, Alan. Até. Pessoal, uma ótima semana para todos nós e estamos aí abertos para o posicionamento de vocês, até mesmo depois que acabar essa reunião, tá? Muito grato mesmo pela colaboração, um ótimo dia para todo mundo. Né? Deus.